Olá, eu sou o Dr. José Ben. E eu sou o Fernando Rocha. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que atinge 10% de todas as mulheres. Pois é, e é doença nova. O nome é desconhecido para muita gente. É o lipedema. Agora, tudo bem. Vamos lá, Doc! Agora é um programa muito importante, um assunto que está em voga, muitas vezes a gente comentando aqui, muitas mulheres nem sabiam que tinham, mas tem. Nome novo, doença nova, CID novo. CID novo. Lipedema. Lipedema. O que é lipedema? Estamos com a doutora Andréia Moreira, endocrinologista aqui da clínica da Cidade Jardim. E aí, Andréia, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada, que é lipedema? gente. Que loucura isso! Obrigada pelo convite, obrigada aí todo mundo. Bom, como vocês mesmos falaram, é uma doença, né? Acho que a primeira coisa é a gente entender que é uma doença. Então, acho que muitas mulheres se viam incomodadas, mas um pouco perdidas, né? Sem entender o que estava acontecendo e tentava ali perder peso e não conseguia, né? E porque o lipedema é um acúmulo de gordura, mas não é um simples acúmulo de gordura, né? Que a gente está acostumado e perde peso, ela sai, uma coisa mais simples. É uma gordura doente. Desproporcional. Desproporcional. Então, o que chama atenção é realmente essa desproporção. Então, uma desproporção do quê? Né? Da parte de cima do corpo para os membros inferiores, que é onde é mais comum. Então a gente percebe como são as duas pessoas diferentes, não condiz, né? A parte de cima, às vezes você perde peso, afina ali braço até barriga e a perna não consegue tirar aquela gordura, uma gordura realmente mais doente mesmo. E sempre tem uma dúvida, né? Porque ela é nova, mas esses sintomas sempre existiram. Então existiu o que antes do lipedema? Não é que a doença apareceu há um ano atrás, né? Ela foi classificada. Catalogada, né? Catalogada, né? Exato. Então acho que muitas mulheres sofriam com isso e achavam que é da minha família, é assim mesmo. Minha mãe também, minha avó, todo mundo tem isso, é nossa característica. Mas, às vezes a pessoa faz tudo certinho, emagrece, perde peso e faz dieta, faz exercício e aquela gordura continua ali. E é uma gordura que incomoda e que é difícil de tratar, um pouco mais resistente. E, como a família também tinha, acha que é assim mesmo. E não é só estético, dói, né? E aí que tá, a grande diferença é essa. Então, o que é uma gordura mais inflamada? Ela é uma gordura dolorida. Então, é uma gordura que quando você aperta, dói. Em alguns graus mais avançados pode doer, sem mesmo você apertar, pode ficar com aqueles roxinhos. E como que aparece? Como que a pessoa adquire? É uma doença genética mesmo, então ela tem uma predisposição genética. Com alguns hábitos, a gente sabe que hoje a gente pode mexer nos nossos genes, né, com a epigenética, a gente consegue melhorar hábitos, ter uma vida mais anti-inflamatória e isso ajuda. Então, tanto alimentação, alguns suplementos anti-inflamatórios, antioxidantes. Então, várias abordagens a gente consegue desinflamar um pouco essa gordura, mas é genético, né? Ela vai se instalar ali por uma questão genética. Os maus hábitos acabam, então, piorando e acelerando o aparecimento, então, do lipedema. Sim, e ela não deixa que você tenha uma eficácia no tratamento. Ela vai sempre, se você tem maus hábitos, então você consome álcool em excesso, comidas industrializadas que são mais inflamatórias, toxinas que a gente é exposto hoje em dia, tudo isso que vai inflamando mais, vai piorando o lipedema, porque é uma gordura muito inflamada. Ela, além da inflamação, né, ela tem colágeno, tem fibrose, por isso que ela é mais dura, pode formar nódulos até. Então ela é uma gordura mais endurecida e inflamada. Então todos esses maus hábitos podem piorar a inflamação. E a obesidade está sempre ali? Todo mundo que tem, a mulher que tem obesidade tem lipedema também? E nem sempre quem tem lipedema tem obesidade? Não é toda obesidade que é lipedema. E também não é todo lipedema que a pessoa tem no corpo inteiro uma obesidade, né? Então a gente vê essa diferença. Às vezes é uma coisa mais local mesmo. Mas o ganho de peso, a obesidade em si, também é uma doença que aumenta a inflamação do corpo, né? Leva a esse síndrome metabólica, então pode piorar o lipedema. Então quem tem lipedema tem que cuidar também do peso. Quem que trata lipedema? Quem que é o especialista que trata lipedema? Então, eu acredito que seja toda especialista que tem uma abordagem pro estilo de vida, para um atendimento mais integral.
que olha para a alimentação, para os hábitos. Esse profissional, né, se estudar, se capacitar, ele vai estar habilitado a tratar. É uma doença multifatorial que precisa de uma abordagem multidisciplinar. Com certeza. Vários colegas, então, em cada especialidade, tratar, né? Sim, eu acho que é multidisciplinar mesmo. Então, a Nutri vai ser importante. Essa vivência de consultório que os dois têm, muita experiência, é comum numa análise, numa investigação, fala assim, eu tô achando que tem um lipedema, temos um lipedema aí, e a pessoa fala assim, o que é isso, doutor? Mas é muito Nossa, comum. muito. É muito comum. Olha, você quer saber o que é lipedema? Vem aqui. Essa é a grande vantagem, você trabalhar numa clínica grande como essa, com outros colegas e colegas bons. Você pega, então, leva lá para André, olha, tá aqui minha paciente, então você pode dar uma olhada nela, porque eu acho que ela está com lipedema. Aí a Andréia vai explicar o que é lipedema, vai examinar, e aí realmente lipedema, aí a Andréia pega, leva para o Dr. João, que é um cirurgião plástico. Sim. Olha, vamos ver se tem incidência se tem indicação de cirurgia. Isso. E olha, já vamos começar a fazer o tratamento, vamos levar para a Núbia, que é a nutricionista, ela já vai fazer uma orientação alimentar. Então, é uma grande vantagem, eu acho que é a maior vantagem você trabalhar numa clínica como essa, multidisciplinar, é você tratar do paciente e de uma maneira que a gente mora em São Paulo. São Paulo, você sabe como é que é o trânsito. Imagina se mandar só, olha, agora só vai lá no cirurgião, agora vai lá no nutricionista, agora a senhora vai lá, ela fala assim, não vou. Faz tudo num lugar só, já essa resolve. Investigação completa, né? Sim. Com todas as possibilidades de acerto aí, né? Porque dependendo do grau, vai precisar mesmo da cirurgia, em alguns graus. Precisa arrancar aquela gordura de lá. Então, mas junto tem que manter o tratamento clínico para desinflamar isso não voltar. Então tem que ser junto mesmo. Então sempre vai ter que ser todos os profissionais conversando junto no tratamento. Bebida alcoólica, o cigarro, isso tem uma influência? Então tudo inflama, né? Então álcool em excesso oxida, né? Então aumenta toda radicais livres, oxidação, inflamação. Cigarros, toxinas que às vezes a gente tem contato e nem sabe, né? Então, quanto a gente puder minimizar, claro que a gente não vai conseguir tirar tudo, né? Tirar todos os contaminantes, plástico, mas o que a gente puder reduzir já ajuda. E a gente fez um programa anterior que a gente citou o lipedema, só mulheres, né? Mas é predominantemente mulher porque tem muita relação com o hormônio, com a parte hormonal. Então, é um hormônio que é mais prevalente em mulher. Então, acaba que é praticamente prevalente em mulheres mesmo. Então, muitas vezes a gente vê que começou ou na menopausa, começou com o uso de pílula, começou tem algum gatilho aí hormonal que também pode piorar. Essa parte hormonal também é bem importante. Escapamos, então. Pelo menos uma doença. Doutora Andréia, muito obrigado. Sucesso aí. Volte sempre aqui no nosso Obrigada. Podem contar comigo. Prazer conversar com a doutora. Obrigada. Obrigado. Vamos agora, doutor José Bento. Esse quadro é muito bom. Olha aí o que vi por aí. Mitos e verdades. Vamos ver. Quero ver. A perda de peso não é importante para quem tem lipedema? Mito. A perda de peso é muito importante para quem tem lipedema, uma vez que o ganho de gordura, o excedente de gordura na mulher com lipedema já gera mais inflamação e a gente pode piorar o quadro inflamatório que a doença já traz. O outro ponto, o lipedema pode fazer uma redução da mobilidade. Numa vez que a mulher perde peso com diagnóstico de lipedema, ela consegue ter qualidade de vida. A perda de peso, então, ela é importante porque a gente melhora vários pontos na saúde dessa mulher, mas é importante também a gente continuar todo o tratamento. Dr. João Braganolo trabalha com a gente, cirurgião plástico, um dos maiores especialistas de lipedema que a gente tem no Brasil. Deu uma aula pra gente lá na Anália Franco. Uma coisa, eu fiquei impressionado, a cirurgia que é feita para lipedema e como fica bom. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Muito interessante. Acabou de chegar da Alemanha, né? E me fala das novidades lá da Alemanha. Primeiro que o mundo está começando a conhecer lipedema. Exato. Nossa equipe teve a oportunidade de participar num congresso mundial na Alemanha, o primeiro, único e exclusivamente de lipedema realizado no mundo até o momento. E a gente via que tinha muita gente ao redor do mundo, mas ainda assim cadeiras vazias, né? Ou seja, o mundo ainda não tem conhecimento total da doença e nem a informação está totalmente difundida. Então foi muito interessante ter essa percepção
estando lá. Falta diagnóstico também. Falta um diagnóstico, falta informação também. Exatamente, falta informação também dos profissionais médicos, né? Tem muito médico que culpa a paciente por ter as pernas ou coxas mais largas com relação a maus hábitos de vida. Não, o lipedema é uma doença, né? E tem dor. E tem dor. Não é só estético, né? Ela sente dor, um Exato. incômodo muito grande, né? E eu acredito que na dor, que é onde a especialidade de cirurgia plástica mais se enquadra. A lipoaspiração, que é o tratamento cirúrgico do lipedema, ele tem uma resolução do quadro doloroso da taxa de 90% ou mais. Então, após a cirurgia, é muito comum a paciente ter resolução completa do quadro álgico, que é o quadro de dor. Mas nós estamos falando de uma doença crônica. Exato. A lipoaspiração, ela vai resolver esse problema ali, mas a paciente precisa protagonizar esse processo, né? Sim, exato. É uma doença complexa, cuja abordagem multidisciplinar é mandatória. Se a paciente simplesmente veio ao consultório querendo operar, sem ter feito um tratamento clínico, uma reeducação alimentar, mudança de estilo de vida, lipoaspiração não vai ser suficiente. Você vai ter um ganho momentâneo de melhora de dor, melhora de contorno, mas isso pode voltar se ela não manter o hábito de vida saudável no longo prazo. E qualquer lipedema é cirúrgico? Tem indicação de cirurgia? Nem todos. Mandatório de cirúrgico, assim, indicação precisa são os estágios mais avançados, que a gente chama de estágio 3 e estágio 4. O estágio 1 e 2 tem muita questão estética envolvida, né? Que é muito importante, né? A autoestima da mulher está ligada à estética. Então, mandatórios 3 e 4, os estágios iniciais, tem mais uma questão estética, mas também tem a questão de dor, né? Se a paciente tem uma área, uma região específica que é dolorosa, a gente pode, com lipoaspiração, tratar especificamente aquela área para ela ter controle da dor naquela região. Ah, entendi. Então, uma lipoaspiração que se faz na perna inteira da mulher. Exato, exato. A gente tem que dosar, né? Tem pacientes que têm um componente gorduroso muito grande. E nós temos um limite do que a gente pode tirar de gordura numa lipoaspiração para não causar um mal para o paciente. Segurança em primeiro lugar. Então é muito comum nos estágios 3, né, que quando a coxa e a perna tem um componente gorduroso muito grande, eu fraciono a cirurgia. Faço primeiro as coxas, né, e numa outra etapa faço braços, que normalmente também estão acometidos, com as pernas. Então, por uma questão de segurança, não posso tirar tanta gordura de uma vez da paciente. E uma vez fazendo a cirurgia, ela mudando de hábitos, ela tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, regride o quadro? Regride, mas é mandatório o acompanhamento ao longo prazo com uma dieta equilibrada, anti-inflamatória e atividade física. Doença crônica. Nós estamos falando de uma doença que não tem cura, mas tem cuidado, né? Tem tratamento, né? Quais são as características do lipedema? Uma mulher que está nos escutando hoje, que ela fala assim, será que eu tenho lipedema? Porque minhas pernas são grossas. Mas será que é lipedema? Será que eu não puxei da minha mãe? Não, o quadro clássico, né, é o acúmulo desproporcional de gordura em pernas e coxas e em braços, né? Então é muito comum a paciente achar que tem 2 corpos, né? Porque ela usa G da cintura para baixo e usa P da cintura para cima. Então, o acúmulo desproporcional de gordura. Outro achado, o quadro de dor. Se a gordura não dói, provavelmente não é lipedema. Temos os roxinhos, a herança familiar é muito importante, então mães, irmãs com um quadro parecido, né? Isso favorece o diagnóstico. E é muito interessante que elas costumam ter uma piora ou essa mudança de contorno corporal ocorre normalmente na puberdade, que é quando você tem um boom de hormônios, né? Isso é muito característica da doença. Tá. E o sinal do garrote? O sinal do garrote é muito interessante, porque as mãos e pés das pacientes com lipedemas não têm acúmulo gorduroso. Então vem lá uma coxa bem larga, um joelho sem forma, uma perna bem larga, mas chega o pezinho pequenininho. Então ali no tornozelo para de acumular gordura. Esse é o garrote. Esse é o sinal do garrote. Você viu que interessante? Então ela tem a coxa bem grossa, a perna, mas o pé é normal, ele respeita o pé. Porque não tem acúmulo de gordura nessa região. Não tem. Então isso é um importante sinal de diagnóstico, de cuidado, sinal de alerta também. A gente já falou sobre varizes e lipedema, são quadros que acabam sendo associados, doutor? É muito comum o paciente ter um problema do sistema venoso, né, as varizes, junto com lipedema, da ordem de 40%. Né? Mais uma coisa, mais um profissional para entrar no time para cuidar dessa paciente, cirurgião vascular. Entendi. E as meias de compressão também estão utilizadas ali depois no pós-cirúrgico? No pós e antes, né? Antes no tratamento clínico, né? Antes da paciente chegar, tá desinflamada e pronta para ser operada,
a gente pode lançar mão de elastocompressão, que isso ajuda no controle da dor. E no pós-cirúrgico a gente vai usar malhas modeladoras para refinar a cirurgia. Aqueles roxinhos que ficam, né, que também são indícios de lipedema, né? Parece, nem bateu, nem esbarrou em nada, fica com a perna roxa. Sim, isso é um sinal clínico clássico aí de lipedema. Com a cirurgia eles diminuem, acabam? Não necessariamente, porque você não vai tirar toda a gordura na lipoaspiração. Então você pode ter algum grau de inflamação ali, uma fragilidade dos vasos sanguíneos que pode surgir um roxinho ou outro. Agora, o grau de satisfação da mulher que tem lipedema e faz uma cirurgia plástica, né, a lipoaspiração, quanto chega a quanto? Eu diria que da ordem de 90%. O paciente tem dor, às vezes a dor é debilitante. Você tira a dor, muda a vida. Muda a vida. Tem uma relação de mulheres que fizeram a bariátrica e apresentam sintomas de lipedema? Tem. É muito comum a obesidade estar associada a lipedema. Também aí da ordem de uns 35%, 40%. Com o emagrecimento da cirurgia bariátrica, o paciente vai continuar a ter lipedema nos membros inferiores, né? Então, essa é a relação. A cirurgia bariátrica, a perda de peso maciça, não vai curar o lipedema. Porque nós estamos falando de dois problemas diferentes, de duas doenças crônicas, de dois CIDs diferentes. Exato. Exatamente. Duas doenças diferentes. E o lipedema tem isso, né? Ele não anda sozinho, ele anda junto de obesidade, problemas da tireoide, insuficiência vascular, problemas psicológicos, transtornos de ansiedade. Interessante. E agora, recentemente, ele foi descoberto. Ele estava misturado ali com tudo isso, escondidinho ali. Agora, opa, te achamos, lipedema. Vamos dar um CID para você, vamos dar um nome e a gente vai te procurar. É mais ou menos isso. Mais né? ou menos isso. Muito legal. Interessante. Muito bom. Bom, doutor, muito obrigado. Beleza. Obrigado a Sucesso vocês. aí, volte sempre aqui no nosso Obrigado, Tudo Bem. só chamar. Sucesso, continue aí estudando lipedema. Eu acho que você vai ter muito paciente. E trazer novidades aqui para o nosso Tudo Bem. Muito legal. O que temos agora, doutor? Que exame é esse? Vamos lá. A densitometria de corpo total, que a gente chama também com a sigla DEXA, a gente consegue uma avaliação da porcentagem de gordura e do segmento onde essa gordura está localizada. Então a gente vai avaliar cada segmento, né, se é nos membros inferiores, é mais raro no membro superior, e a proporção e a quantidade de gordura, a porcentagem e quantos quilos há de gordura em cada membro, e a gente consegue fazer um acompanhamento, um diagnóstico e um acompanhamento do tratamento e dos nossos resultados. Sabe, Fernando, 40 anos atrás, quando eu abri meu consultório, a primeira especialidade que eu coloquei no meu consultório foi a nutricionista. Eu sempre achava que nutrição é importante durante a gestação, nutrição é importante para aquela menina que começou a menstruar, nutrição é importante aquela menina que está parando, aquela moça, né, aquela adulta que está parando de menstruar, a menopausa. Então, nutrição, você consegue tratar muitos problemas da mulher. E agora, uma doença recente, que atinge 10% das mulheres, o lipedema, mais uma vez, a nutrição também tem um fator importante no tratamento e na causa desse lipedema. A gente está aqui com a Núbia, nossa nutricionista, ela Nicolucci. Núbia Nicolucci. Isso, olha, gostei. E ela vai explicar pra gente por que a nutrição é tão importante, primeiro, para não adquirir, mas desenvolver o lipedema, né? E por que é tão importante para tratar esse lipedema? Não, perfeito, é exatamente isso que você disse. A nutrição ela é muito importante para todos, né? Mas quando a gente fala de uma doença com caráter inflamatório e crônico, então é uma doença que vai ficar ali na paciente o tempo todo, a nutrição ela exerce um papel fundamental. Então, para vários pontos, né? Toda doença de lipedema, ela possui estágios. Então, a nutrição, ela vem como esse preventivo, né? A gente ainda, né, a gente sabe que tem um fator genético, então é difícil a gente prevenir o lipedema, né? Acho que os estudos ainda estão engatinhando muito, mas quando surgem os primeiros estágios, é muito importante a gente fazer o acompanhamento nutricional. Mas a nutrição, ela vai abraçar esse paciente como um todo, né? Por ser uma doença inflamatória, só pra gente entender,
O nosso corpo ele sofre inflamação de vários meios. O estresse, né, a poluição, uma coisa que a gente come, uma noite mal dormida, a gente entra em processo inflamatório. Só que o nosso corpo ele é tão incrível que ele consegue equilibrar isso com diversos processos desinflamatórios. E um corpo em desnutrição não consegue desinflamar legal. Então, quando a gente fala de uma doença crônica e de característica inflamatória, a gente precisa fazer com que esse corpo esteja devidamente nutrido para ele conseguir fazer esse papel de desinflamação. O outro ponto, o Dr. João chegou a falar pra gente, a paciente com lipedema, ela tem dificuldade de mobilidade. Então ela relata pra gente, olha, eu não consigo caminhar direito, não consigo correr, pra sentar, pra fazer minhas necessidades do dia a dia. Então a nutrição, quando a gente trabalha essa perda de peso, essa melhora dessa desinflamação, né, dessa inflamação, a paciente consegue ter essa melhoria nesse processo de mobilidade. Tem uma coisa importante que é a questão do diagnóstico, a gente falou, né? Falta diagnóstico do lipedema. E deve sobrar a ansiedade da paciente que luta contra uma obesidade, não vê o resultado, porque não sabe que inimigo ela está enfrentando. Exatamente, não é só a obesidade, porque muitas vezes ela consegue emagrecer, perder peso, mas a perna continua igual. E olha que dado interessante, 95% das pacientes com lipedema não perdem gordura na região com lipedema com a dieta. E olha que desafio. Então a paciente ela chega para mim, Núbia, olha, me incomoda a gordura do quadril. É um lugar que a gente não vai conseguir de imediato perder, é uma das coisas que mais vai demorar. Mas com um bom acompanhamento nutricional, com tratamento terapêutico, com a prática de atividade física, com uma boa hidratação, com acompanhamento com toda a equipe médica, a gente consegue melhorar esse lipedema. Mas a dieta é muito difícil realmente dar esse porrãozinho pra gente melhorar esses pontos principais do lipedema. E a dieta anti-inflamatória? Estou curioso para saber. Como é que é essa dieta anti-inflamatória? Existem alguns alimentos que a gente consome que o nosso corpo ele reage como uma defesa. Então, por exemplo, o açúcar. Hoje é o mais falado sobre inflamação. Quando a gente consome açúcar, nenhum corpo quer consumir o açúcar. Então, o nosso corpo ele reage inflamando. Então, ele reage com uma cascata inflamatória. E quando a gente gera essa cascata inflamatória no nosso corpo, a gente piora a inflamação que já tem, que é o caso do lipedema. Então, o açúcar, né, a gente vai ter que fazer a redução. E eu acho legal trazer para a paciente que, assim, é um quadro de saúde, não um quadro de estética. Então ela tem que entender que fazer essa redução vai ser muito importante para ela conseguir melhorar o quadro dela. O consumo do álcool é muito importante, alimentos industrializados, então isso para todo mundo. O excesso da carne vermelha, hoje a gente já sabe que ela é inflamatória, então a gente vai ensinar essa paciente. E tem alguns que, né, que acho que se fala muito, que é o glúten e a caseína, que é a proteína de leite e derivados. Para alguns pacientes a gente também vai ter que fazer a redução, que também é inflamatória. Então, com tudo isso, você consegue emagrecer. Exato, e é ótimo. A perda de peso... Só com isso, né? A perda de peso vai ser bem positiva para o tratamento dela. E ainda falta o regime mesmo. Agora, para o regime é outra coisa. Exato. Mas é muito importante esse diagnóstico. A gente, no início do programa, falou assim, qual é o médico que vai cuidar do lipedema? Na verdade, não é só um, não. Não adianta nada, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica. O Dr. João faz uma cirurgia plástica fantástica, deixa aquela perna fininha, mas ela continua bebendo, ela continua consumindo açúcar, ela continua com os alimentos inflamatórios até voltar tudo. Eu acho que esse na consulta é um dos meus maiores desafios, que a gente tem que ensinar a paciente a girar essa chavinha. Eu falo assim, não, eu tenho que mudar e vai ter que ser para sempre essas mudanças. Então, ensinar que assim, comer saudável também é gostoso, também é leve, também dá prazer. Então, esse é o papel do nutricionista. Foi ótimo você dizer, de virar a chavinha, porque se ela está batalhando contra a obesidade por si só ali, ela não está vendo o resultado. Então, ela fica desestimulada. Né? Mas quando ela entende que são dois caminhos para serem enfrentados e trilhados, ela fica com mais disposição, né? É uma doença crônica, não adianta a gente falar em dieta. Dieta, o nosso cérebro já começa a pensar, tem início e tem fim. E ele não vê a hora de chegar no fim para depois sair da dieta. Mas não, é mudança de hábito. É mudança de hábito. Vamos dar uma receitinha assim rápida do que é bom comer
Talvez Perfeito. temos o quê? Quantos alimentos bons aí? Temos uma mão cheia de A possibilidades? gente pode até falar uma refeição num dia bem tranquilo. Então, um cafezinho da manhã, enriquecer com uma proteína, por exemplo, ovos, um bolzinho com frutas. As frutas são bem benéficas para tratamento de lipedema. E acrescentar sementes. Um almoço a gente pode pensar numa carne branca, por exemplo, um peixinho. Aí a gente vai orientar, coloca aí os temperos naturais, coloca uma cúrcuma, um orégano, acompanha uma salada com azeite de oliva extra virgem pra gente enriquecer também esse cardápio. Um lanchinho da tarde, a gente pode pensar numa panquequinha de aveia e banana, né? Um jantar, um wrapzinho, né? Com uma boa qualidade, né? Aí a gente pode indicar marcas, assim, para paciente não ficar tão perdido. Então dá pra gente ter. Então, basicamente, a gente vai ter que enriquecer com frutas, verduras e legumes, carnes brancas, né? A gente dá bastante receitinhas para paciente. E se der aquela vontade de um docinho, como que a gente pode transformar esse docinho em algo saudável? E dá pra gente seguir? Até porque a gente tá falando de uma paciente ansiosa, a gente tá falando de uma paciente com aspectos emocionais que estão mais abalados. Então a gente tem que pensar também num cardápio afetivo, que abraça ela e que empenha ela no processo. Muito bem. Ótimo, Ótimo. adorei, gostei muito. Vou marcar uma consulta. Núbia, muito obrigado. Volte sempre bem-vinda. Obrigada. Valeu. E agora, Doc? Agora tem prosa de consultório muito legal com o Dr. João. Vamos lá. Medicina é uma profissão muito legal, né? A gente consegue marcar a vida das pessoas e muitas vezes elas não marcam. E o caso que eu trouxe aqui hoje me marcou muito. Há cerca de 1 ano e meio eu atendi uma paciente de uns 30 anos de idade que veio no meu consultório logo depois que eu entrei aqui para o grupo do Dr. José Bento, e ela vinha com uma queixa de que ela queria melhorar o contorno do corpo dela, né? Mamas e abdômen. E ao examinar ela, né, vi que não tinha muito a operar na mama ou no abdômen, e afinal ela tinha acabado de fazer uma plástica com outro colega há menos de 1 ano. No exame físico de cirurgia plástica, a gente examina o corpo inteiro. E eu não pude deixar de notar o quão largo eram os quadris, as coxas e as pernas dela. E ela tinha um pezinho pequenininho ali. E um sinal do manguito logo acima, né? Era uma paciente com lipedema. Então, resolvi abordar esse tema com ela, né? Perguntei se ela tinha pensado sobre as pernas, o que ela achava, se ela tinha dor, se ela tinha roxinhos. E ela tinha um quadro perfeito de lipedema, né? Aí, então, passei a ela o diagnóstico de lipedema e nessa situação ela começou a chorar, né? Ela tinha feito de tudo para tentar perder aquela gordura da perna e ela não sabia que aquilo era doença, né? Olha o quanto um diagnóstico pode impactar, né? E mudar a vida da pessoa. Ela passou por um tratamento multidisciplinar a partir daí, com nutrição, uma dieta anti-inflamatória, fez sessões de drenagem linfática, até o ponto que ela estava pronta para partir para a cirurgia. Fizemos a lipoaspiração de coxas e pernas, teve um resultado fantástico e ela voltou tempos depois muito agradecida pelo resultado e usando saia, né? Mostrando o tornozelo que ela já não mostrava há muito tempo. Olha, é impressionante. Eu que mais aprendo nesses programas todos. Eu acho que Com o programa colegas, de assim, hoje muito legal. é uma enciclopédia, é para guardar. Foi muito Para legal. guardar, Muito bom. para compartilhar, para distribuir para pessoas que você sabe que vão aproveitar, como eu sempre digo aqui, desse manancial aqui de informação útil sobre saúde e qualidade de vida, Doc. E lembre-se, tá tudo bem.